Recentemente, o influenciador Irã Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, com mais de 18 milhões de seguidores, apagou todos os seus vídeos no Instagram, disse que vai dar uma pausa para tratar da sua saúde. A internet funciona 24/7. Isso faz com que produtores de conteúdo e qualquer pessoa que trabalhe na área criativa na internet precise trabalhar 24/7. É meio que uma esteira. Se você parar, ela te joga para fora. E nesse ritmo frenético de trabalho, como é que fica a saúde mental? Eu sou Carlos Santos, sou fotógrafo, eu já pensei em fazer psicologia e hoje eu não estou sozinho, não. Comigo, a psicóloga Fernanda Silva, pós-graduada em psicanálise, em avaliação psicológica, psicodiagnóstico com foco em abandono afetivo e medo de rejeição, e também em prevenção e intervenção de suicídio, psicossomática da ansiedade e depressão. Eu falei tudo certo, Fernanda? Tudo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Carlos. A gente vive nesse mundo em que todo mundo é veículo de mídia. Redes sociais são um meio importante de buscar cliente. Então, Sim. músico, pintor, cantor, fotógrafo, eles não estão fora disso. Mas nem todo mundo é criador de conteúdo. Tem uma agência, a Criadores ID, ela conecta influencers com clientes. Ela fez uma pesquisa entre 2019 e 2020 com 450 influenciadores e revelou que 81% desses criadores se sentiam pressionados a produzir novos conteúdos para manter a audiência. Esse sentimento de que tudo é conteúdo, que toda hora você vai ter que estar produzindo alguma coisa. Eu experimentei um pouco disso quando eu sou aficionado por café. E eu desenvolvi o hábito de postar a minha caneca, também porque eu tenho uma coleção de canecas, postar a minha caneca de café todos os dias. E eu comecei a perceber que produzir um conteúdo voltado para isso todos os dias, para dar bom dia para a audiência, estava me tirando o prazer de tomar o café. Quando isso começa a atrapalhar a gente? É a partir do momento em que isso começa justamente a deixar você com mal-estar. Porque, por exemplo, você não sente mal-estar, tipo, ter que postar o café todo dia, nossa, isso de novo. Então, essa repetitividade, ela vai te gerando uma sensação de cansaço, estagnação, sempre a mesma coisa. E aí é onde vai entrando a parte do, acho que depois eu vou fazer, ou então, mas eu não sei o que eu vou fazer diferente, de repente some até as ideias. Então, você vai ficando refém de ter que postar um café porque foi algo que foi colocado. Ter que postar um café porque é o que todo mundo gosta, é o que está no engajamento. É o maldito engajamento, né? Todo mundo que está nas redes sociais está buscando engajamento, está buscando interagir com novas pessoas, porque é assim que o algoritmo vai levar você a encontrar mais clientes, vai entregar seu conteúdo para mais pessoas. Sim. Mas o engajamento pode estar alto hoje, pode estar baixo amanhã, depende da mudança da política do algoritmo, e vira uma busca infinita. Né? Eu fico imaginando o quanto de frustração e ansiedade isso gera da pessoa. Muita, por exemplo, se hoje deu um alcance bom, você vai falar, acho que a ideia é colocar esse cafezinho aqui com essa canequinha vermelha. Mas se no dia seguinte dá alcance ruim, você já vai pensar duas vezes. Não é assim que funciona? Sim. Nossa, hoje não deu um bom engajamento. Então, O até que eu você fiz falar, de não, errado, né? calma, o que eu fiz de errado? Onde eu estou errando? Será que é isso mesmo que o meu público quer? Aí a gente sai atrás, fica ansioso, e querer sair atrás de ver se não era uma atualização do Instagram para poder vir e falar, foi culpa da atualização. E às vezes nem aconteceu uma atualização do Instagram para dar instabilidade e você começa a se sentir incomodado com aquilo. Então, onde tudo vai começando. Eu falo que às vezes a questão do Instagram e das redes sociais de modo geral, ele é um tipo de prisão. Automaticamente já é uma prisão, né? Por quê? Ele te põe naquele lugarzinho, naquele fecho. Só que é uma prisão que ele tem a portinha aberta, você pode entrar e você pode sair. E aí, até que ponto em que essa prisão vai se tornar ilusoriamente algo divertido, uma sensação boa, uma coisa que vai te agregar, ou até que ponto isso vai começar a te fazer mal, a ser aversivo? Como é que você descobre a resposta para isso? Quando que você
Ok, você falou do mal-estar, né? Quando começa a te fazer mal, tá na hora de você, opa, peraí, deixa eu parar, né? Mas não é tão simples assim, né? Tipo, não rola uma coisa de estar fazendo mal e você nem perceber que tá te fazendo mal. Então, são os pontos de sutileza. Tem gente que tem um autoconhecimento muito grande a ponto de qualquer alteração que tem no organismo, a pessoa percebe. Tem gente que já não tem esse tipo de inteligência. E aí, quando a gente está mexendo muito na rede social e a gente está sentindo um pouquinho da procrastinação, um pouquinho de, digamos assim, tristeza, porque não está alcançando tudo e está sendo mais tristeza do que satisfação, quando você vai se sentindo na obrigação de tal hora eu tenho que postar, tal momento eu tenho que fazer isso. Só que vai começando a te gerar um peso, ao invés de ser algo divertido, ao invés de ser algo meio neutro também, é o momento em que a gente vai começando a prestar atenção. Já vi casos de pacientes mesmo, influências mesmo, que tiveram, digamos que, crise, ataque de pânico. Quando sabia que tinha que mexer no Instagram, quando sabia que tinha que produzir conteúdo, fazer todo o organograma, fazer todo o esquema de planejamento, a pessoa começava a sentir ansiedade em relação a isso. Só que ela dependia daquilo para poder sobreviver também. Então, a partir do momento em que ela percebeu que ela começou a ter ataque de pânico, crise de ansiedade e tudo mais, foi o momento em que ela falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu também não posso parar com isso, porque eu dependo, mas está no momento em que eu preciso de ajuda porque isso já não está me fazendo bem e eu não estou conseguindo identificar qual é o ponto específico, se é a produção, se é a pressão, se é a autocobrança, se é a questão do perfeccionismo. Mas quem trabalha com rede social de forma profissional, trabalha com isso, é o seu ganha-pão, é a sua fonte de renda. Não simplesmente os profissionais, por exemplo, pegar o meu exemplo, fotógrafo usa redes sociais para encontrar clientes potenciais. A rede social vira uma vitrine para mostrar o seu trabalho. Só que eu sou fotógrafo, eu não sou social media, né? Mas amplifica? Agora, exato, você acaba tendo que, né? Hoje em dia você não basta você ser só fotógrafo, você tem que saber editar o vídeo, você tem que saber o que é um story, qual é o formato que você vai publicar, o que vai ter mais alcance, e você vai experimentando. Mas quem trabalha realmente com isso, tem como virar e falar assim: ah, mas se não tiver mais divertido, eu vou parar. Tipo, porque é trabalho, né? Não é. Você não pode virar e falar assim: ah, meu trabalho não tá legal, larguei mão. Dane-se os boletos, né? Até porque me parece uma atitude saudável, porque saúde mental deveria vir em primeiro lugar, mas Sim. Então, a pessoa ela tem que pesar muito. Porque, assim, se aquilo é o trabalho dela, ela depende daquilo, não tem como largar, será que tem como fazer algum ajuste para tornar menos pesado? Né? Quem não é exclusivamente produtor social e tudo mais, igual eu e você, uma coisa que o pessoal recomenda muito é o quê? Se a gente puder delegar, a gente delega. Se a gente não puder delegar, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, que é a mesma coisa do pessoal do social. Por quê? Se ficar muito puxado para eles, como é que eles vão dar conta? Sem falar que é um amplificador. Então, se a pessoa ela já é ansiosa, pode ter certeza, o perfil de quem mexe muito com marketing digital é uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. É um padrãozinho, né, que já foi até colocado em pesquisa científica e tal, profissões que têm tendência a maior ansiedade ou menos ansiedade, enfim. E aí, a galera do marketing, como tem que ter muita atualização, como tem que estar muito antenado, eles são muito mais ansiosos, porque eles têm que estar sempre ali, ó, batendo certinho para não ter uma falha. E aí é onde vai entrando o ponto de equilíbrio. Se está tudo bem, por exemplo, dá 10 horas da noite, eu não precisar mexer na rede social. Se está tudo bem, eu ver que só consigo atender 5 clientes, 5 mentorados ali, e eu vou atender somente os 5 mentorados ali. Então, é muito da própria pessoa ela observar o quanto que está fazendo mal, o quanto que vai ser necessário ter aquilo, e ela fazer uma adaptação em cima da rotina dela, das necessidades dela. Porque não dá para, tipo, a pessoa ter 2 mãos e querer fazer com 8. Não dá. quais são os sinais de que está na hora de dar uma pausa, que tem, ou que tem que se tomar alguma providência, porque
não está dando mais. A saúde, porque imagino que seja difícil para algumas pessoas identificar isso, porque você vai entrando numa onda, numa crescente, e quando você vê, você está trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite, pensando em conteúdo, editando, criando, postando, e a saúde está indo rala abaixo. Quando é que a pessoa percebe, antes que, sei lá, antes que seja um AVC ou começar a perder cabelo, sabe? Antes que seja uma coisa mais séria. Mas, sério? Bom, a gente começa um pouquinho com os pensamentos acelerados, né? Que é o quê? Você pensar várias coisas ao mesmo tempo e você não conseguir sair do lugar, você ter essa sensação. Você começar até mesmo ter suor nas mãos, taquicardia, ou seja, você de fato ter os sintomas físicos da ansiedade. E aí já é bom a gente começar a falar, ó, vamos dar uma freada do que esperar acontecer o pior e então ter que parar, né? Quando você começa a sentir que o seu trabalho ali deixou de ser algo prazeroso para se tornar uma obrigação. É igual o caso do Luva de Pedreiro, né? Claro que eu não tive entrevista com ele, mas pelo pouco que ele falou já nas reportagens, é muito um pouco disso que ele começou a perceber. Ele começou a notar justamente que deixou de ser divertido, começou a ser mais frustrante porque não conseguia executar a diversão, não conseguia enxergar como algo legal, começou a ter uma obrigação ali. Ele não conseguia ter um tempo para ele, porque sempre tinha que estar produzindo. E às vezes ter um tempo para ele era ficar longe da internet, longe de qualquer coisa do tipo, ter o domingo de futebol com os amigos, despretensioso, sem precisar gravar. E aí é onde vai começando a declinar. Ele, por exemplo, ele veio a esse momento e teve essa pausa. Então é por isso que é importante a gente estar antenado sobre nós. Por quê? Digamos que é o seguinte, você está fazendo tudo isso e de repente você entra no ponto de um sintoma muito importante que eu sempre falo, procrastinação. Você tem que postar, você sabe que tem que fazer, você sabe que aquilo, você sabe que isso, e você está desanimado. Então, diversão já não é mais diversão, é obrigação, trabalho já está tendo um peso para você fazer. Ai, nossa, eu tenho que produzir hoje. Olha a diferença. É diferente de, caramba, não, hoje eu vou fazer, nossa, que ideia legal que eu tive, aquilo, isso, aquela animação toda. E esse tom de voz já muda. Tudo isso começa a se transformar. E aí, quanto menos você vai fazendo, mais você vai se sentindo mal. Porque eu não fiz, eu não dei conta, acho que eu não estava bem. E aí eu tenho que fazer hoje, não mais surge uma coisa mais interessante para fazer, que aí já são as autossabotagens. Ah, vou conversar hoje com o Carlos aqui, fazer produção de conteúdo. Não, mas acho que dormir, eu tô precisando dormir, então acho que eu vou dormir um pouco em casa, não vai dar hoje não. A gente faz outro dia. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa gere o quê? Culpa. Por quê? Eu não fiz o que deveria ter feito. Eu não fiz o que eu me propus a fazer. E vai entrando mais pressão, mais autocobrança, mais aquele sentimento de que você não está dando conta do recado, e é onde vai entrando também a frustração. E só vai virando uma bola de neve. Infelizmente, muita gente ainda não pegou o feeling lá dos pensamentos acelerados. Lá de quando, ai, hoje eu tenho que fazer isso. Só percebe mais quando já está passando do ponto da culpa, quando já não quer nem sair da cama. E sabendo que tem que fazer e não dá conta. Né? E ainda tem que conviver com muita coisa, as pessoas ao redor, ah, isso é frescura, ah, mas você é aquilo e isso, mas você não sei o que lá. Pois é, infelizmente eu Aí estou é nesse complicado. ponto. Porque aí não é só o peso seu também é do outro. Aí vai falar, poxa, se eu estou me achando assim, fulano tá achando também, então, nossa, isso está muito ruim. Está muito ruim. Eu quero Então vai voltar. entrando. Eu quero voltar nessa coisa do peso que a gente recebe das outras pessoas de se cobrar. Mas quando a gente conversou mais cedo, você trouxe uma coisa que eu achei genial, que eu queria que você trouxesse agora, que é a diferença entre a procrastinação e a preguiça. Sim, vamos lá. Eu ia entrar nisso agora. Não esqueci, Ótimo, não. então estamos sintonizados, vai. Eu vou sair desse Esqueci, vídeo. não. Termina aí, termina de gravar. Quando você terminar, eu volto aqui, aí eu só edito.
Ó, a procrastinação, ela é sempre carregada da culpa. Então, por exemplo, se você deixou de fazer algo e você sentiu aquela culpa porque você não fez, ou não fez bem feito, ou não deu conta, porque você está fazendo um monte de outras coisas, é procrastinação. Então, aí você pode aliviar a sua consciência e falar, eu não sou um preguiçoso. Mas é um sintoma, ou de ansiedade, ou de depressão, de alguma coisa, ou às vezes um sinal inicial de que algo não está certo, né? Já a preguiça é quando você só quer deitar na cama, dormir e tá tudo bem, não tem culpa, não tem peso na consciência, não tem aquela angústia no coração de falar, nossa, mas eu não estou produzindo hoje. Não, ela é livre e ela não carrega todos esses sinais, sintomas ou sentimentos ou qualquer coisa do tipo. Então a preguiça é apenas, digamos, para você relaxar. Vou ficar na preguicinha hoje, ó. Ela é mais Tô bem. saudável, Ela é mais saudável. né? Dá Claro um que tudo ótimo na medida clickbait é isso. Doutora bom. Fernanda diz que preguiça é saudável. Na medida. Porque, claro, que tudo Claro. demais faz mal, né? Uhum. Então a gente tem que olhar um pouquinho isso. Pois é, mas tem essa diferença muito grande. Aí voltando à coisa da pressão que você sofre de terceiros, a rede social acaba causando também pressão de quem você não conhece, tanto vindo de você mesmo quanto de outras pessoas, dando gatilho para esse sentimento. Então, quando vem de nós mesmos, é muito fácil a gente olhar outros perfis dos mesmos nichos que a gente, ou às vezes até de nicho diferente, e começar a comparar. Putz, mas fulano tem muito mais conteúdo, tem muito mais alcance do que eu, e o conteúdo dele é diferente, o que que eu estou fazendo de errado, e se comparar com essas pessoas que estão chegando. E a gente esquece que o algoritmo está entregando para a gente quem está com o melhor resultado, não quem está abaixo. E aí parece que todo mundo está fazendo melhor do que você. Sim, aí é onde eu viro e falo para todo mundo, gente, vocês são todo mundo? Não somos, então já acaba daí, As de mãe. né? Frase de mãe, é essencial nessas horas. E outra, se você está olhando para o outro, o que está acontecendo com você? Quem está olhando para você se você está olhando para o outro? É aquele negócio, a grama do vizinho é sempre verde. A sua tá lá, sem regar, sem cuidar, sem tratar, sem nada. Por quê? Você está mais interessado olhando para a grama verde do vizinho do que a sua própria. Então, uma coisa que eu aprendi muito, inclusive com a minha mentora de marketing, é o seguinte: olhe para o seu. E a gente, quando entra nessa questão de seguidor, né, a gente tem que entender que o quê? O importante não é o número que está lá, nossa, 15 mil pessoas te seguem, 1.000 pessoas te seguem. Não, a gente tem que olhar para o quê? Quantos daqueles seguidores, quantas daquelas pessoas são seus clientes? O quanto que a gente consegue converter para ser um paciente, no meu caso, né, por exemplo. Quantos que daqueles 2.600 e alguma coisa dos seus, Carlos, você converte em clientes? Isso é que é mais importante do que o número de seguidores. Porque senão a gente vai ficar presos de novo. A gente vai ver, nossa, que legal, tá aumentando 3.000, 4.000, 5.000. Muito bom. Nossa, satisfação plena. Motivação total. Mas quando dá uma instabilidade que cai 10, você sofre como se tivesse perdido todos. Sim. E a outra fonte dessa angústia que vem dessa comparação, angústia, não sei se é angústia a palavra, mas outra fonte Sim. desse problema de ficar se comparando são os próprios seguidores e os haters, né? Os seguidores, quando você está produzindo, você está entregando, está todo mundo ali, eu te amo, seu conteúdo é fantástico, mas se um dia você postar um conteúdo diferente, ou às vezes quiser falar, olha, eu preciso dar uma pausa, ou reclamar, né? A gente precisa reclamar de vez em quando, e aí seu alcance cai, ou os haters que estão ali para falar mal, estão ali para dizer, para reclamar, só pelo ato de reclamar, meio que para ser notado. Dizem que o hater tem muito disso, né? Ele quer ser notado, ele quer ser percebido pela pessoa através do ódio dele. Como é que a gente lida com o público? Porque, de novo, hoje todo mundo é gerador de conteúdo, né? Um produtor de conteúdo, todo mundo vira um veículo de mídia,
Mas a gente nunca foi treinado para lidar com a resposta do público. Sim. O que acontece? Igual eu falei para você naquele dia, né? As redes sociais, a vitrine, ela é um amplificador. Então, digamos que você já tem tudo aquilo que você já está sentindo por conta dessa vitrine. Só que a diferença é que antes não eram tanta quanto naquele momento. A rede social ela vai amplificar. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, ela vai trazer 3 vezes mais ansiedade, por conta de todo o mecanismo da rede social. Tá? Então, quando acontece esse esquema de eu ganhei seguidores. Eu tenho pessoas que falam, gente, muito obrigado, gostei muito, isso fez muita diferença para mim. Como é que você se sente quando a pessoa vai lá e fala que ela gostou de algo seu, de algum trabalho seu que te ajudou? Como que você se sente, Carlos, por exemplo? É ruim, né? Você criou aquele conteúdo para as pessoas gostarem. Sim, e quando elas falam que gostaram, que foi muito bom, que te fez uma diferença enorme na vida delas, como é que você se sente? Você recebe um gatilho de sucesso, eu me dei bem, eu fiz certo, né? Uma recompensa positiva. Sim, e isso remete-se muito ao quê? À aceitação. Eu estou sendo aceito, eu estou sendo aprovado. Então, eu estou sendo bem quisto pela sociedade, para aquela pessoa. Ótimo. Agora, quando vem um hate para cima de você? Estão me rejeitando. Exatamente. E aí é onde começa tudo. A gente acaba se sentindo rejeitado. E a gente faz de tudo no meio social para não ser rejeitado. Eu vou dar um exemplo bem extremo de algum tempo atrás, alguns anos, uma influencer que tentou tirar foto com tubarões, lembra? Não sei se você lembra desse caso. Não lembro, Que mas ela foi atacada. talvez você contando eu lembre. Pois é. Ela foi atacada pelo tubarão, não Ela por um hater. Não, não, pelo tubarão mesmo. Porque ela estava ganhando muitos seguidores, ela estava sendo muito aceita. E claro que quando a gente está assim, a gente tem medo de ser rejeitado. E aí, para ter a foto perfeita, para ter a produção incrível, ela resolveu tirar foto no meio do mar com um monte de tubarões. Não deu muito certo. Infelizmente, veio a ter esse acidente. Mas a gente chega num ponto de necessitar tanto da aceitação, tanto da aprovação do outro, que a gente se submete a certas situações que às vezes são até mais perigosas para a gente. Tudo pelo medo de ser rejeitado, tudo pelo medo de ser odiado, tudo pelo medo de alguém falar que não gostou. Porque a gente não quer isso. E aí é onde eu falo que isso é um amplificador. Se você já tem isso na questão da sua rede social, da sua vitrine, é porque lá atrás, no making off, no backstage, como chamam, já tem isso. Porque era muito relacionado à questão afetiva, né? Que é justamente um dos pontos que eu trabalho como foco principal, o abandono afetivo. Então, se você não é muito bem aceito numa rede social, eu estou sendo abandonado, eu estou sendo rejeitado. Isso não é legal. Quem gosta? E, e aí? Você recebeu o hater, né? Recebeu, né? Como dizia, inclusive o Luiz de Pedreiro, receba. Recebi esse ódio da pessoa. Como é que lida com isso? Você bloqueia o hater, ignora, responde educadamente, manda ele para casa do cacete também, procura terapia, que eu acho, inclusive, que deve ser o melhor. Ninguém aqui tá para dar conselho médico, mas, né? Você sabe que eu sempre puxo sardinha, né? Eu falo, gente, só até suspeita para poder falar, faça terapia. Vou deixar o Não apenas telefone isso. dela. Haters ligou para você, encheu o saco, você procura a Fernanda. E se você é um hater, você também precisa fazer terapia, porque é muita falta de É amor, mas vamos deixar isso verdade. quieto. É verdade. Ah, então, assim, o que acontece? Se você se sente incomodado com isso, é tentar entender. Poxa, será que eu sou obrigada a agradar todo mundo? Começa daí, a gente vai aprofundando. O porquê que isso me incomodou? Né? De onde veio? Qual foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa? Então, será que isso é uma amplificação da rede social ou é um sintoma que realmente eu preciso prestar atenção e tomar cuidado? Agora, digamos que é algo mais leve, não tão profundo, algo mais superficial. Aquela pessoa, vamos dizer, uma pessoa,
de 2.600 e poucos seguidores. Vai fazer diferença? Pesa, né? 1 para 2.000 e pouco. Dá nem para colocar aqui na mão. Então, e gente. provavelmente um que você não conhece, você não sabe quem é, a pessoa que não tem a menor importância na sua vida. Sim, e não faz diferença alguma. Esses dias, eu fui atualizar a minha página no Facebook e eu vi que tinha um rapaz que tinha colocado um hate em mim. Isso foi depois que a gente teve aquele encontro. Fiquei assim, o que eu fiz para a pessoa, né? E ele só fez isso numa foto. Eu olhei e pensei, não fiz nada, não foi conteúdo, não foi nada. Às vezes ele que não está bem. E é isso que acontece. Muitas pessoas que cometem hates, ou até mesmo pessoas que tendem a ser mais tóxicas, abusivas, terem mais essa característica, é uma coisa que a gente fala, e sinto muito que isso pode até doer em algumas pessoas. Mas a verdade é que é o seguinte: às vezes, quando você faz mal para o outro, é porque você não está bem. Isso não te dá direito a você fazer o mal para o outro. Não dá, isso não justifica. Então, o que seria mais bonito e menos feio? Se cuidar. Se você não está de bem com você mesmo, com certeza nada do que aconteça ao redor vai ser bom para você ou vai ser agradável. Então, você precisa desagradar o outro. Às vezes é um estranho. Ok, um estranho não fez diferença na sua vida. E se for uma pessoa próxima? Como é que você vai lidar depois com a culpa de você ter feito mal para aquela pessoa próxima a você? Né? A gente vê muito isso no meio, não sei se conhece, no K-pop. As fansites, as Hermes, ou Armes, ainda não pronuncio muito bem essa parte, mas o despejar de hates em cima de idols lá na Coreia é muito grande. Não à toa, muitos idols cometeram suicídio. E isso é algo muito silenciado. Recentemente teve uma atriz que fez isso, inclusive. Por quê? Porque as pessoas, não gosto do seu cabelo, não gosto da sua cirurgia plástica, não gosto daquilo, não gosto disso, não gosto disso, não sei o que lá. É feio, não deveria existir, você não foge do padrão que a gente espera. Isso vai gerando o quê? Um mal-estar na pessoa. E essa pessoa, para ela poder lidar com esse hate, são aqueles questionamentos que eu fiz mais no comecinho, e ainda entender que o quê? É justamente essa questão numeral. Se 1 para 2.000, olha a diferença, nem se compara. Mas por que a gente dá mais voz para essas pessoas? Já que tem geralmente tem essa proporção desigual, o hater, é difícil o hater ser maioria, né? Sim, Por mas quê? mas o que acontece na nossa vida, digamos assim, até mesmo a nossa geração anterior e por aí vai? É um aspecto cultural, que é o quê? Quando a gente tira nota 10, não é parabéns, ótimo aluno, perfeito, muito bem, obrigado. Quando a gente tira 5, que é a média, ou até mesmo abaixo da média, qual que é a primeira coisa que vão falar? Seu burro, você não sabe de nada, você não dá conta, você não aquilo, você não isso. Ou seja, é Você tem carregar, potencial para chegar no 10, por que você não fez? mas não, ainda tem esse. Mas nunca alguém vira e fala, cara, só você estudar um pouquinho mais. Aonde é a sua dúvida? Aonde você está errando e a gente pode corrigir esse erro de uma forma legal para você entender o conteúdo? Não tem isso. Então a gente cresce com essa carga da negatividade na sociedade. E é uma coisa que eu falo muito, que entra a questão dos pensamentos negativos. Por que primeiro a gente só pensa no ruim ao invés de pensar no bom? É a mesma coisa dos hates, é a mesma coisa de você desagradar o outro, de você pensar negativo, de você achar que acidentes irão acontecer. A gente não nasce já pensando negativo, a gente não nasce já sendo uma pessoa ruim. A gente acaba aprendendo através do ambiente, isso vai se desenvolvendo, a gente vai reproduzindo esses modelos. Poucos são aqueles que saem da zona do cultural que eles estão vivenciando para poder fazer algo diferente. Né? Então, é nesse momento que a gente começa a prestar atenção no nosso olhar. A gente sempre vai olhar para o que faz mal. A gente sempre vai olhar para o que não é legal, para o hate que a pessoa deu. E aí é onde está, a gente mudar o olhar.
é a gente olhar para aqueles 2.000, ao invés de a gente olhar só para um. E aí, quando a gente consegue fazer esse olhar, ver de fato o quanto que tem de bom aqui, esse um vai ser tipo, ai, não vou dar nem atenção. Sabe? Não, vou apagar, vou bloquear, essa pessoa não tá de bem com a vida, não namorou nessa noite. Tá, Não, deixa depois quieto. disso, eu quero o maior número possível de haters nesse vídeo, comentando, de preferência se inscrevendo no canal. Você já se inscreveu no canal? A gente se Já tá espera. lá. E você que está assistindo também, dá o like, se inscreve no canal. E pode vir hater, pode vir elogio. Agora a gente vai amar até os haters aqui, a partir de agora, para dar a diferença. Fer, o que você diria para finalizar essa conversa? Bom, digamos que assim, se cuidem, sabe? Não olhe para a grama do vizinho, olhe para o seu umbigo. Não espere pelo amor dos outros, tenha seu próprio amor. E isso não é muito fácil de desenvolver, é uma jornada. Mas é algo que vai fazer com que você enxergue tudo, seus problemas, seus obstáculos de uma forma muito mais leve, muito mais saudável. E também faz com que você desenvolva um autoconhecimento ao ponto de os mínimos detalhes você conseguir olhar e falar, oh, peraí, tá na hora de eu me cuidar. Tudo tem um limite, então saibam dar o limite. Tudo demais faz mal. Então, não extrapolem. E me segue aí. Fala suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, Fer. Bom, tanto no Instagram quanto no TikTok e no Facebook tá com Piscina Anda Silva. Então não tem dificuldade de me encontrar, eu sou a primeirinha lá. Também estou no Doutoralha e no Google. Apareceu aí na tela e eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Fer, obrigado. Eu não queria terminar essa conversa, não. Quanto é a sua hora? Vamos continuar por mais um. Eu queria falar um pouco da Cadê minha sua mãe, psicóloga? meu relacionamento com meu pai. Já falei que você entra em contato com o seu terapeuta. Obrigado, Fer. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite. Foi um Muito prazer. obrigada. Que isso. Prazer é todo meu. E até, né, então? Aí ali você pode botar um card que eles chamam de end screen. Geralmente naquilo eu coloco erros de gravação. Eu não tenho erro nenhum para colocar. Você foi maravilhosa, perfeita, diva absoluta. O que eu faço agora no final desse vídeo? Eu não sei. Eu gaguejei uma palavra, cultura, se tu conseguir lembrar.